Olá, pessoas. Este vídeo ele vai vibrar com a ametista, com a cor violeta que transmuta tudo. O assunto é o transtorno explosivo intermitente, ok? Esse é o nome técnico. Eu uso de forma mais suave, né? Tenho emoção impulsiva, ok? O transtorno explosivo intermitente é o que vocês chamam de pavio curto, não é? Ferve um porca água, é assim. São esses os termos normais usados por vocês. E vejam, sentir raiva a ponto de perder o controle de si mesmo, a ponto de ser dominado pelo que pensa, pelo que sente e como reage, né? Portanto, o racional desaparece e a amígdala assume totalmente o comando. A amígdala, ela mora aqui atrás, ela é pequenininha, do tamanho de um carocinho de azeitona, uma azeitona pequena. E ela é emocional e reativa. É a primeira instância da sua mente que consegue perceber aquela coisinha mínima que você não gosta de ver, de ouvir, de assistir, enfim, e ela reage rápido, certo? E nessa reação rápida, ela realmente faz estragos. A amígdala dominar uma vez ou outra na sua vida, sabe, de ano em ano, ou até de 2 em 2 anos, olha, é possível, porém, se essa reação é muito frequente, e em especial desproporcional aos motivos, aí ela vai ganhar mesmo o nome de transtorno explosivo intermitente. E para suavizar, o TEI, né, TEI, tenho emoção impulsiva. Então veja, se uma pessoa perde a paciência com muita facilidade e muito rápido e tem explosões de raiva e reações comportamentais inusitadas, com grande frequência, inusitadas e desproporcionais. E ela não consegue sequer parar para perguntar por que razão que eu estou irritado, não é? Geralmente podem ser motivos superficiais, como discussões que poderiam ser resolvidas como um diálogo, a aceitação da falha de uma outra pessoa. E quando eu falo aqui de situações resolvidas com diálogo, eu peço a vocês que pensam o seguinte: devem mudar a expressão que usam quando vocês dizem, eu estive a discutir com o meu filho. Não, você teve a trocar ideias. Porque quando você imprime ali a vibração de uma discussão e não de um diálogo, realmente você acaba, sabe, subindo o tom e aquilo se transforma mesmo numa discussão, ok? Agora vejamos, se a TEI estiver conjugada com outras distorções psicológicas, como sentir-se maior, não conhecer ou não respeitar as leis do amor das constelações, não conhecer ou não respeitar as leis universais e por isso não ter aprendido a respeitar o ser humano, zero empatia e outras coisas, né? A situação de fato se agrava. Por quê? Porque no meio do desconforto, daquela reação, né, explosiva, as pessoas podem gritar, xingar, quebrar objetos, ferir animais, bater portas. E já num caso mais extremo, podem até se insurgir com uma agressão física. Quando tudo isso acalma, é comum essas pessoas sentirem arrependimento, vergonha, se responsabilizarem pelas consequências todas que foram advindas da reação dele. Ok, mas já fez.
né? E podia ter sido evitado. É bom tomar consciência de que isso pode ser sistêmico, sim, uma repetição de padrão masculino, porque isso acontece mais com o masculino, isso a ciência já comprovou, não é? E se você tem um padrão de um bisavô que passou para o avô e etc., com certeza você vai repetir esse padrão do masculino que está no seu sistema, ok? Mas também pode ser o uso prolongado de substâncias. Eu aqui não tenho o direito de falar dessas substâncias, não sou psiquiatra, né? Ok? Também a disfunção na produção de serotonina. E isso tem muitos exercícios, já abordei isso de algumas formas dentro do canal. Uma outra coisa também é as crenças limitantes adquiridas, construídas ou impostas ao longo da vida. Se a pessoa sente-se indesejada, não amada, apesar de que todos nós nascemos amados, abençoados e prósperos, mas ela acredita que não é o caso dela, ela pode escolher viver na desconfiança ou na solidão e sentir-se cada vez mais atacada. E aí, cada vez que se sente atacada, lá vem a explosão, ok? Também pode, baseado em crenças limitantes, pode se sentir ineficaz, fracassado, inadequado, independente de qual situação for, ok? E aí eu sugiro a vocês para assistirem o vídeo sobre a síndrome do impostor. Tem lá informações que complementam estas, ok? Se uma pessoa sente-se vulnerável, né, emocionalmente muito frágil, ela cresceu sem saber lidar com as próprias emoções, que pode ter sido por excesso de zelo, proteção dos pais, e não só dos pais, tios, padrinhos, avós, né? Aí ela pode correr o risco de fazer interpretações equivocadas dos acontecimentos e estar sempre a brigar com alguém ou irritado com uma determinada situação. É de cristal, ok? E independente da situação qual for, quando você se permite entrar no TEI, tem uma emoção impulsiva, você fica cego. Você, nessa sua cegueira, você comete atitudes inesperadas até para você próprio, não é? E aí, eu posso dizer que o uso para o descontrole emocional, o uso do Floral Rescue ajuda bastante. Elimina a impulsividade para provocar essas crises, mas também ajuda em atenuar as consequências no corpo físico, que são tremores corporais, sudorese, sabe? Aquela coisa que você fica muito mal assim que passa a crise. Então, o que você deve fazer é usar o Rescue nessa hora como SOS, antes da crise, ok? E a nível terapêutico, a pessoa deve aprender a eliminar o comportamento reativo, travando o primeiro impulso, certo? Tem exercício também, aliás, eu acho que o vídeo se chama Travar o Primeiro Impulso. Respirar fundo, fazer o exercício do tubo, que também está no canal, eu vou deixar na descrição, para eliminar todo aquele mal-estar que está aqui dentro, num turbilhão, você tira no tubo para você não tirar pela boca para cima das pessoas, né? Também aprender a comprimir e descomprimir com atividades saudáveis, com relaxamento, meditação, músicas de 432 Hz, 528 Hz é mais indicado. Então, se você mantém essa conexão nessa vibração dessa frequência, você também não se coloca disponível para explodir, não é? Para quem convive com uma pessoa com UTI, óbvio, ignora atritos superficiais. Ignora. Não agarra as mensagens emocionais. Aquilo é daquela pessoa. O que ela disser faz parte dela, não é seu. Okay? E só procure conversar
quando a crise já tiver passado. É claro que para uma família que convive com uma pessoa com TI, ela precisa de provavelmente fazer uma terapia familiar, ok? Para reforçar os laços que podem ficar meios assim, soltando, meios desconectados, devido a tantos conflitos, tantas confusões, tantas discussões, ok? Portanto, para reunificar, né, a terapia familiar vai promover essa resolução pacífica e colocando tudo no seu lugar. Se for uma situação profissional no trabalho, eu também sugiro que seja a própria pessoa pode pedir uma folga de um dia, desconta das férias, a forma que for possível dentro da empresa, mas também a empresa pode oferecer uma folga de um dia e no regresso dessa pessoa ao trabalho, iniciar com um diálogo assertivo e apoiante, porém valorizando o clima organizacional, que pode ficar afetado pelo desconforto causado pela crise, né? E esse desconforto pode ser só daquele departamento, mas de outros departamentos, enfim. Se for uma liderança, né, é mais grave. Por quê? Porque um líder ele é influenciador da motivação, da valorização, do vamos em frente, não é? Ok? Então, esse líder, se ele tem essa dificuldade e não consegue encontrar as soluções das dicas que eu dei no vídeo, ele deve mesmo procurar ajuda terapêutica, mas com a consciência de que precisa mesmo dessa ajuda e estar receptivo à mudança, ok? A mudança até do olhar que tem de si próprio, certo? É óbvio que cada caso é um caso, portanto, eu falei aqui na generalidade, mas o psicólogo que recebeu uma pessoa com TEI vai perceber o que está por trás e vai trabalhar o que está por trás, vai trabalhar a origem, ok? Porque o TEI é uma consequência de algo que está lá atrás. Ok, pessoas? Tá explicado? Por favor, cuidem de vocês, cuidem das vossas emoções, tá bom? Um abraço de Ângela Scata. Muita paz.